antes que houvessem a luz, antes que houvesse o dia, ou o sol, ou lua, ou qualquer tipo de estrela, antes que houvesse tudo isso, eu sou. Eu já existia. E é importante que ele mostre a grandeza de Deus e diz assim: não há quem faça escapar das minhas mãos. Não há ninguém que possa fazer com que propósitos, a ação direta de Deus, ou aquilo que ele tem sobre o seu poderio, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Não há quem faça tirar das minhas mãos. Aquilo que eu seguro, ninguém tira. Aquilo que eu determino, ninguém vai contrariar, ninguém vai se opor, ninguém vai de encontro a isso para tentar desfazer. Porque ele diz: operando eu quem? Quem é que pode impedir? Há um louvor que diz: quem é que pode impedir o agir do Senhor? Não há ninguém que pode. Porque o próprio Senhor diz: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas também aquela porta que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, não há ninguém que é superior ao Senhor. Não há ninguém que é tão poderoso quanto Ele. E isso tira qualquer vaidade humana, espiritualidade humana de alguém chegar e dizer: eu levo Deus na parede, eu levei Jeová no canto e eu fiz isso. Senhor, se tu não fizer, teu nome é Deus. Ei, tudo isso é heresia e aberrações, porque ninguém leva Deus na parede. Deus, ele é soberano, ele faz se ele quer, ele age quando quer, ele determina, é ele quem diz, é ele quem determina tempo para agir, para falar, para fazer. É ele que está dizendo: não há quem faça escapar das minhas mãos, operando eu, quem pode impedir? Mas é tão lindo Deus, ele é tão maravilhoso, que esse Deus, ele é tão poderoso, ele é soberano, é ele que determina quando ele age, quando ele faz, é ele que quando faz juramento, ele faz por ele mesmo. Mas quando um servo de Deus, comprometido com a sua palavra, comprometido com ele, quando essa pessoa ora, quando essa pessoa se arrepende, quando essa pessoa se aquebranta diante de Deus, esse ser que é absolutamente insondável, a Bíblia diz que ele nos ouve, a Bíblia diz que ele atende o clamor dos seus servos. Observe que o salmista, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Ele, escrevendo a Jeremias, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Observe que esse Deus, ele é tão poderoso, mas quando alguém decide, resolve clamar por ele, pedir a ajuda dele, a intervenção dele, ele vai intervir a teu favor. Você sabe por quê? Porque Isaías diz: porque os pensamentos de Deus não é como o vosso. Porque o caminho do Senhor não é como o vosso.
Você às vezes quer determinar as coisas, às vezes você quer decidir as coisas por si mesmo, às vezes você projeta algo e não consulta a Deus, e Deus ele age do jeito dele. E quando ele age da forma dele, ele traz para nós um entendimento de que as coisas acontecem sob a permissão dele e no tempo dele. Você que está ouvindo essa palavra, às vezes você tem, de uma certa forma, tentado resolver as coisas do seu jeito e não tem dado certo. Porque vai requerer de você um pouco mais de observação em relação quando se trata de Deus, quando você está envolvendo Deus nas suas decisões, quando você decidiu servir a Ele. Você permitiu que Ele fosse o Senhor da sua vida. Então não faça as coisas por conta própria, mas consulte ao Senhor. Observe que esse Deus ele é tão grande. Olha o que diz no Salmo 139, o salmista, o verso 16. Os teus olhos viram meu corpo quando eras informes, e todas estas coisas eram notadas no seu livro, dia a dia, quando um sendo formado, quando elas não haviam. O que o salmista está dizendo é que todas as coisas elas foram formadas, ou seja, elas foram anotadas. Primeiro ele diz assim: os olhos do Senhor me viram quando eu ainda era informes. E todas as coisas que tomaram forma, elas foram escritas dia a dia no seu livro. Elas foram tomando forma em Deus. Ele foi revelando estas coisas a ele, mostrando a sua grandeza. É tão interessante que os olhos do Senhor, eles viram o salmista quando o salmista ainda era informe. Quando ele ainda era um embrião, ou muito menos ainda de ser um embrião, quando ele estava num processo de formação, quando ele não tinha corpo, quando ele era informe, quando ele ainda não tinha tomado uma forma. Os olhos do Senhor viram. E é interessante que ele diz que todas estas coisas elas eram notadas no seu livro dia a dia, quando elas iam sendo formadas. Ou seja, as coisas elas foram sendo notadas dia a dia quando elas ainda foram tomando um processo. Elas estavam em processo, elas eram tomando forma ainda. Elas começaram a tomar forma, mas o Senhor já estava escrevendo no seu livro dia a dia. Isso mostra o quanto que Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Certa feita o Senhor chama o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, o Senhor diz assim: Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi, eu te coloquei como profeta perante as nações quando tu ainda eras informe. O Senhor chamou Jeremias e Jeremias queria se esquivar. Diz: como assim, Senhor? Eu não sei falar. O que Jeremias está dizendo assim: Senhor, eu não faço parte da escola de profetas, então eu não sou profeta. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento havia escola de profetas. E Jeremias ele não fez parte de nenhuma dessas escolas. É por isso que quando o Senhor chama ele, diz: Senhor, eu não sei falar. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu não sou da escola de profeta. Eu não estudei para tal coisa. E o Senhor disse: ei, eu te chamei, eu te escolhi, eu te coloquei como profeta perante as nações quando você ainda era informe. O que é que Deus está dizendo? Sou eu quem escolho, sou eu quem capacito, sou eu quem habilito. Eu escolho quem eu quero e coloco na posição que eu quero.
porque sou eu que determino sobre a tua vida e não é você que decide sobre ela. Isso aqui cai por terra todo o conceito de pessoas de origem humilde. Não pode agregar lugares grandiosos? Pode. Alguém que veio de uma família humilde, que veio de uma cidade pequena, ele não pode ser um líder de grande destaque? Pode. Basta ele querer e aceitar o propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é quem exalta e é Deus quem abate. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os príncipes, os reis desta terra. Tudo está no controle de Deus, nada foge do seu controle. E o salmista deixa isso bem claro, que tudo está patente aos olhos de Deus. Então nós vamos ver aqui, Deus, ele é onipotente. Ele está onipotente, ele pode todas as coisas, né? Ao Salmo 115, verso 3, o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O salmista diz assim, olha, o Senhor está no céu e ele faz tudo o que ele quer. Ele faz tudo do jeito dele, do jeito que lhe apraz ele faz. Porque ninguém vai intervir. Ninguém pode ir contra a vontade dele. Porque tudo ele faz para que a sua vontade seja exercida. As pessoas que ainda não compreenderam que parece que Deus é que tem que submeter à vontade do homem. Pelo contrário, Deus, ele faz tudo que lhe apraz. Porque tudo que ele faz consiste na vontade dele e não da do homem. É por isso que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para ele e não para mim. Deus está dizendo, a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável para mim. Agora submetam-se à minha vontade e ao meu querer, e vocês vão conhecer como a minha vontade é boa, perfeita e agradável. É quando nós submetemos ao senhorio de Cristo e desfrutamos dessas dádivas. Deus, ele dispensa aos seus filhos. Isso é maravilhoso, quando nós compreendemos o propósito de Deus. É tão interessante que Paulo, ele diz que aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, eles conhecem a vontade do Senhor. Eles não vão orar para saber qual é a vontade de Deus. Eles vão orar na vontade. Você sabe por quê? Porque eles abriram mão das suas próprias vontades. É por isso que quando o Senhor falou ao profeta Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele conheceu a vontade de Deus. Ele diz, eis-me aqui. Ele não questiona. Quem é cheio do Espírito Santo não questiona a vontade de Deus, ele aceita o propósito. O Senhor fala e ele diz, eis-me aqui. O Senhor diz, vai e ele vai. Olha o que aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não perguntou para onde ia, qual o tamanho do percurso, quanto tempo ele passaria, o que ele ia gastar no percurso, qual é a luta que ele ia enfrentar. Às vezes Deus está falando com você, você quer saber o ponto de saída, quer conhecer todo o trajeto e às vezes você já está apostando lá no fim. Qual é a condição, Senhor, que o Senhor estabelece para que eu vá, porque senão não vou. Então você não conhece a vontade de Deus. Quem conhece a vontade de Deus e quem conhece o propósito de Deus, submete-se, não questiona. Não vai perguntar o tamanho do percurso, você simplesmente obedece, porque você conhece a vontade de Deus e você sabe que Deus, ele vai cuidar de você quando ele ordena, quando ele determina. Se Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar da nossa família, ele vai cuidar
dos seus descendentes, Ele vai cuidar de você. Não estou dizendo que você não vai passar por luta, que você não vai passar por batalhas. Você vai, mas você vai estar seguro em Deus. Deus, Ele vai estar te sustentando para que você tenha condições de chegar aonde Deus determina. É por isso que Ele diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos. Porque os meus pensamentos são maiores e os meus caminhos são mais profundos do que o vosso. Então, obedecer à vontade de Deus para que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento, e Deus se revelando dia por dia para nós, é uma bênção, é gratificante, é maravilhoso estarmos desfrutando dessa maravilhosa bênção de Deus nas nossas vidas. Querido, eu convido você a se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo. Compartilhe estas mensagens, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Visite nossa página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo. Também nós temos um Grupo Luz do Mundo, no Facebook. Lá tem vídeos, louvores, trabalhos infantis. A igreja ela está trabalhando